Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui diretamente de Carneiros, Tamandaré, para realizar um dos meus sonhos, que era de fazer um calça justa de verão. Estamos aqui no verão, ainda 2024, pertinho de 2025. E o calça justa veio com os estúdios Canacaiana para fazer aqui essa grande programação, com esse mar fantástico, esse céu belíssimo e esse verão que todos conhecem, né? Então, o Calça Justa hoje vai ser uma série especial, falando com uma pessoa especialista no assunto do IBAMA, pode ser IBAMA, meio ambiente, turismo, as tartarugas, né? Tem umas áreas aqui que é proibido, aqui em Tamandaré, a gente não sabe, vai discutir sobre isso já. O cara é biólogo, é vereador, foi secretário de governo aqui em Tamandaré. Muita coisa a gente vai abordar aqui. Chama-se Manuel Pedrosa. Mas daqui a pouquinho a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, claro. Skyfit, a academia que mais cresce em Pernambuco. Skyfit é a academia que vai deixar você com o shape do verão. Bela Pizza, em Recife, é a melhor pizza que você pode encontrar. E o restaurante Ohana, que fica dentro do Aparte Hotel Marinas, aqui em Tamandaré. Restaurante Ohana, não se esqueça. E se você quiser alugar um flat para o final de semana, um dia, dois, um mês, até um ano, Nora Martorell. Nora Martorell é a grande administradora do Aparte Hotel Marinas e tem aqui vários flats para que você possa locar diária, mensal, semanal, anual, o que você quiser. Nora Martorell vai lhe ajudar. Entre em contato pelo Instagram, que vai aparecer no seu vídeo, e ela vai te dar toda a assessoria. E o nosso programa de domingo, o apoio é da Rádio Hits FM 103.1 no seu rádio. Café da manhã com o Rei, todo domingo, das 7 às 8 da manhã, na sua Hits FM 103.1, com a apresentação do radialista Frank Sinatra, esse que vos apresenta. Vamos começar a nossa entrevista falando do meio ambiente. Vamos dar sequência das áreas preservadas aqui em Tamandaré e também vamos entrar no assunto alimentos e bebidas, a parte gastronômica de Tamandaré, que vai de A a Z. Você quer comida popular, eles dominam bem. Tamandaré, peixe, camarão na beira da praia, mas se você quiser um bom restaurante, 3, 4, 5 estrelas, aqui também tem. Quem vai falar disso é Manuel Pedrosa. Ok, Manuel, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, é uma satisfação, nosso amigo Frank Sinatra, poder participar aqui do podcast. A gente está aqui em Tamandaré, já trabalha aqui há alguns anos na região, trabalha com sustentabilidade, na gestão pública, governança, também na articulação local com diversos setores relacionados à cadeia produtiva do turismo. Certo. Tá? Então todo o nosso trabalho relacionado ao desenvolvimento turístico de Tamandaré vem em um foco específico, que é fazer a potencialidade gastronômica local, a potencialidade local de desenvolvimento do turismo de base comunitária ser fortalecida. Certo. E a gente criar produtos que realmente tragam a experiência do turista na região. Quando a gente fala em experiência turística, quando eu falo, é o seguinte: Tamandaré, não falo só Tamandaré, mas toda essa região aqui da Costa dos Corais, quando ela foi descoberta em 64, mais ou menos, pelo pesquisador francês chamado Jacques Laborel, ele definiu isso aqui como uma região chamada Costa dos Corais, a região inteira entre Tamandaré e Maceió. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque todo esse perímetro ele agrega uma grande concentração de áreas recifais. Não é que a região Nordeste do Brasil ela tem como eu posso dizer, como diz na Austrália, grandes barreiras. Aqui a gente não tem barreiras de coral. O que a gente tem aqui são recifes costeiros. Barreira de coral existe na Austrália, que é a grande maior, né? Você vê lá no espaço. E a gente tem a segunda grande barreira que você vê em Belize. E essa diferença é palpável, é visível mesmo, é de formato e tudo? Como a gente pode ver aqui, ó. A maré encheu agora, mas há pouco tempo a maré estava sequinha. O que você vai encontrar na região aqui costeira do nosso território, são recifes, são linhas de pedras, o pessoal chama muito, aqueles cordões, aqueles paredões de pedra, que são cordões de arenito. Esses arenitos se formaram há 8.012 anos atrás. São formações geológicas, certo?
são formações que tem na sua base especificamente recife de arenito. Quando eu falo recife, é qualquer coisa que você joga no mar e ele vira habitat para o ser vivo. É um recife. Vira um recife. Se eu pegar um fusca e jogar dentro do mar, ele vira um recife artificial. Então a gente tem os recifes naturais. Os recifes naturais são formados naturalmente por organismos marinhos ou por organismos minerais, né? Por espécies minerais como são as rochas. Então a gente tem as beach rocks, que são essas pedras que a gente encontra hoje nos recifes de coral de Tamandaré, nos recifes de Tamandaré. E sobre os recifes começaram a crescer o esqueleto do coral. O esqueleto do coral, ao longo de 2, 4, 3 mil anos, começaram a desenvolver seu esqueleto de diferentes espécies, em diferentes épocas holoceânicas, que começaram e formaram toda aquela estrutura. Sim. E hoje a gente tem uma estrutura tridimensional que protege a praia contra a erosão de ondas. Nesse formato, a gente costuma dizer que é como se fosse uma floresta tropical marinha. Toda a biodiversidade, todo o extrativismo, toda a cultura e riqueza cultural e gastronômica que a gente tem na floresta, a gente tem uma coisa também relacionada ao ambiente marinho. Embora o recife de coral ele não seja vegetal, os corais eles são animais, produzem um esqueleto calcário, formam uma estrutura tridimensional que se assemelha às árvores das florestas. E essas árvores das florestas marinhas, elas começam a ter um papel fundamental que é de formação de uma biodiversidade. Entendeu? E ao longo dos anos essa biodiversidade vai criando também a biomassa, que é a quantidade de organismos e a qualidade e a diversidade deles também. Então hoje você tem aí 3 mil indivíduos de diferentes espécies que vivem no ambiente recifal. O ambiente recifal formado pelo arenito, que cresceu o recife de coral com seu esqueleto, e no recife de coral formou a tridimensionalidade que formaram as florestas tropicais marinhas. Entendi. E essas são datações geológicas. Estão localizadas aqui na costa do litoral sul de Pernambuco e norte de Alagoas. A poluição consegue destruir, diminuir? Muito. Ou ela sofre Muito, também com a porque poluição? Não vou falar, a poluição é um dos fatores dos usos desordenados, certo? Então o recife de coral, ele é formado por um ser vivo, um animal, que está crescendo ali exponencialmente durante os anos. Então, se tem uma poluição feita nas margens das usinas, dos leitos de rios que desaguam no mar e trazem compostos organoclorados, trazem sedimentação que se depositam nos ambientes recifais, eles impedem a reprodução do recife de coral. Impede a produtividade da biomassa, da biodiversidade, isso influencia diretamente na gastronomia local. Vou te dar um exemplo. Sim. Um peixe cioba. A cioba é um peixe que ele é muito utilizado na gastronomia local, né? Então você pega uma cioba que ela tem 4 anos de idade, 40 centímetros, certo? 4 quilos. É um peixe que ele tem 17 anos de idade em média. Então ele precisa de espaço para sobreviver. E ele utiliza esse espaço aonde? O ambiente recifal, o ambiente de manguezal e vai fazer seu ciclo de vida também no ambiente da plataforma continental. Uma cioba de 4 quilos em média leva 20 anos para poder chegar a esse prazo. É muito tempo. É verdade. E é um peixe muito utilizado na gastronomia local. Ele tem uma cultura local, ele tem um valor e uma valoração comercial muito alta. Então a gente precisa manter que a qualidade dos ambientes recifais saudáveis, para que os alevinos e as espécies, não só da cioba, mas outros organismos marinhos que têm valor comercial, como polvo, a lagosta, o lagostinho, consigam ter seu ciclo de vida completado. São ciclos de vidas que são curtos e são longos. O polvo em média 2 anos, mas uma cioba são 17 anos para chegar a 4 quilos. É muito tempo para você investir em um peixe. É verdade. Tem um professor da Universidade Federal, que é o professor Mauro Maida, ele costuma dizer nas palestras dele o seguinte: na agricultura você prepara a terra, limpa,
coloca lá toda a sua técnica, prepara direitinho, cultiva, planta para colher. No mar ninguém faz isso. No mar ninguém planta, ninguém faz nenhum tipo de cultivo. Você só Manejo zero. Você só tem esforço de captura. Então quanto mais esforço de captura, maior a quantidade de pescado você vai ter no esforço de captura, mas você não incentivou em nada naquela produção. Você não ajudou na produção. Então essas políticas públicas que são feitas aqui na região, que são a criação das áreas de proteção ambiental, as APAs, ela vem justamente para poder balancear todo esse sistema. Entendi. Então, vou voltar para Cioba, que é meu exemplo principal. Se eu tenho uma APA que foi criada 27 anos atrás, a APA Costa dos Corais, que é a maior APA de proteção ambiental, localizada junto à costa, no hemisfério sul do planeta. Certo? Você corta o planeta no meio ali, ó, do hemisfério sul para cá, a maior que tem nessa região aqui, entre Tamandaré e Maceió. Na verdade, em Tamandaré, em Paripoeira. Ela finaliza no rio Meirim, lá em Alagoas, em Paripoeira. Todo o trecho de praia molhado, até os ambientes esse faz, você está dentro da Costa dos Corais, que é uma APA. Então ela veio criada justamente para isso, para garantir os ambientes de reprodução de espécies aquáticas que você não planta. Então a APA ela se tornou uma agricultora, é o agronegócio do mar. Então, mantém política pública para que as espécies possam reproduzir e as comunidades locais, a indústria local, a indústria do turismo, a indústria gastronômica possa manter todo o seu aporte de estoque de proteína marinha. Essa é uma das funções da região. Muita coisa que o pessoal fala assim, lá é uma região que não pode nada. A região da APA do litoral sul de Pernambuco abrange duas APAs, que é a APA Costa dos Corais, que só abrange território molhado, e a gente tem a APA de Guadalupe, que abrange o território molhado e o território terrestre. O território terrestre a gente tem a usina de cana-de-açúcar, tem a agricultura familiar, produção de mel de abelha, a gente tem um monte de diversidade cultural, gastronômica local, que também são utilizadas. Entendi. Certo? E que soma esses valores culturais com a pesca artesanal, com a cultura local, e dá para fazer um circuito gastronômico muito bem fundamentado no histórico ancestral daqui. Aí quando puxa a palavra ancestral, a gente vai lá para a época do Brasil colônia, século XVI, século XVII, que era a região aqui. Tem um livro de Souto Maior, que ele fez uma descrição dessa região, de como era a pesca artesanal aqui. A pesca artesanal era de varas e flechas. Você não tinha anzol, porque não tinha necessidade de usar anzol. A produtividade de pesca era tão vindo na praia, com arco e flecha, com varas, eles conseguiam capturar peixes grandes, com grande peso. Então a produção de proteína era muito grande. Hoje o processo é inverso. Hoje a gente tem uma grande população vivendo a menos de 100 km da costa. Vamos dizer assim o seguinte, eu acredito que cerca de 60% da população mundial, ela vive a menos de 100 km da costa, que é o processo inverso da época do Brasil colônia. Não é o Brasil império, tá? E esse cenário, ele mudou drasticamente a qualidade de produção de alimentos. Então a segurança alimentar ela é fundamental para que tudo isso possa ser fortalecido. Então a gente tem a produção gastronômica aliada à qualidade da produção de proteína. Para isso funcionar tudo, a gente precisa ter gestão local. Na agricultura, a gestão é o quê? São os meios de cultivo, a agricultura local e os investimentos para que a produção agrícola funcione. No mar, a gente não tem nada disso. O grande esforço que ele tem é esforço de captura. Quanto mais sonar, radar e redes tiver do ambiente marinho, maior vai ser, se imagina que isso aí é a produção. E a gente está enganado, porque isso tem um papel de vida curto muito pequenininho. Um dia a gente vai ver que a produção agrícola ela é muito maior do que a produção marinha, porque a produção marinha você não investiu. Então todo o resultado da produção de proteína marinha ela vem disso, das políticas públicas, que vão incentivar a continuidade da produção da biomassa que vai alimentar a cultura gastronômica. Então hoje no estado de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil, a cultura gastronômica
de praia, ela é muito valorizada. Temos ótimos restaurantes aqui. Inclusive é sobre isso que eu queria falar um pouco, sobre a gastronomia de Tamandaré, Carneiros Tamandaré. Até porque as pessoas pensam que Tamandaré é só cana de açúcar, né? Que a gente vem de Recife para Tamandaré, só vê cana do lado, cana do outro, e acha que só tem cana e no máximo peixe e camarão. Mas é assim que funciona, ou temos a gastronomia de Tamandaré, ela vai realmente de A a Z, 2, 3, 4 estrelas. Especificamente em Tamandaré, aqui no litoral sul de Pernambuco, a gente tem uma diversidade gastronômica para diversos gostos e paladares voltados para o ambiente marinho. Entendi. Então, você vai ter uma cultura gastronômica local que vai comer um marisco ao molho de coco na beira da praia de um quiosque, que é um sabor, uma delícia. Feito artesanalmente com a cultura local de outras épocas. E vai ter também culturas locais gastronômicas com restaurantes renomados. Como a gente tem Solar dos Carneiros, no Solar dos Camarões, a gente vai ter o restaurante Chicana, vai ter Capim Bambu. O Capim Bambu é muito bom, eu consegui algumas vezes encontrar um tempinho e almocei lá. É muito bom, mas não conheço ainda outros restaurantes que sigam nessa linha de uma gastronomia mais... na linha até internacional. Sim, a Tapera do Sabor, que são restaurantes que têm um cardápio muito mais específico a um público exigente. Sim. Certo? E você também vai ter opções de cardápios para quem quer comer uma comida regional dentro de um ambiente muito pitoresco. Aí essas opções você vai ter nos quiosques da Orla, todo quiosque da Tamandaré, da nova orla dos quiosques aqui que estão abrangendo aqui. Já está pronta essa nova orla? Já está pronta, perfeita. Bem iluminada. Capacitada, várias opções de comidas. Inclusive com todas as restrições alimentícias e da vigilância sanitária local estabelecidas. Uma parceria com o Sebrae, Sesc, Senado, fizeram as capacitações. A gente vai ter opções de restaurantes com uma cultura mais fina. Sim. Certo? Como eu tenho o Chicana lá em Carneiros, tenho o Pontal dos Carneiros com Beijupirá, o Solar dos Camarões, você vai ter o Capim Bambu, Tapera do Sabor. Tapera do Sabor, muito bom, Tapera do Sabor. Tamandaré tem uma diversidade muito boa para você passar muito mais tempo conhecendo os nossos ambientes locais com uma gastronomia diferenciada. E é bem perto sempre um do outro, são né? Próximo, não tem dificuldade nenhuma em encontrar. Não, inclusive tem um ponto que é muito legal de ir, que é o Bar do Mangue. Você sai de Tamandaré, pega um passeio de barco, vai lá para o ambiente de Manguezal do outro lado. Próximo daquela ponte da entrada, é isso? Próximo ao Pier de Guadalupe, já fica no município de Seriaém. Que é um barzinho que ele tem um peixe frito lá com uma cultura gastronômica local muito extraordinária. É uma região que está sendo pleiteada a criação de uma reserva extrativista, que vai trabalhar turismo de base comunitária. Turismo de base comunitária, ele vai criar uma experiência diferenciada no turista daqui. É área de pescador ou não? É área de pesca artesanal. Sim. E uma área também que é muito utilizada para o turismo. Entendi. E qual é o objetivo disso tudo? Qual é a vocação do local? A vocação é uma palavra muito importante quando a gente fala isso. A vocação local é o seguinte: você vai ter a experiência do visitante tendo como a melhor possível. Então a experiência você vai ter um destilado, um vinho, uma coisa bem fina, certo? E você vai também ter opções de ter uma cerveja gelada numa área de manguezal com um peixinho frito, feito por comunidade tradicional, feito com a segurança alimentar. É muito bom, muito dentro bom da vigilância sanitária. São experiências diferenciadas e que as pessoas precisam passar por isso. Muita gente vem para cá buscando esse conceito. Você vai ter o conceito de gastronomia de luxo. Sim. E você vai ter o conceito de gastronomia, a experiência de gastronomia local, participativa, e que ela vai te dar uma experiência absurda. Esse é o grande foco do turismo de experiência que está sendo implantado na região aqui da Costa dos Corais. Muito bom, porque aí também tem uma história de que você pensa que, vem para feriado longo, por exemplo, para Tamandaré. Você chega em Tamandaré e tal, aí come um peixe, vai na praia, é mais ou menos esse o clima que você quer para um feriado, final de semana. Mas você pensa que é só isso, né? E à noite eu queria ir para um bom restaurante, uma coisa mais sofisticada. Não precisa voltar para Recife, nem ir para Alagoas.
né? Você, em Tamandaré mesmo você consegue. Vai encontrar tudo isso. Que bom, rapaz. Você vai ter ótimas opções. E a poucos quilômetros, 2, 3, 4 quilômetros, circulando aqui em Tamandaré, você Nem encontra tudo isso, essa entendeu? gastronomia. É? Nem tudo isso. Toda essa região está dentro, como eu falei, da APA Costas Corais, da APA de Guadalupe, Entendi. que preservam uma vocação de um turismo de experiência, um turismo ecológico, turismo sustentável. Entendi. O foco das áreas bom. protegidas é fazer a segurança alimentar, a conservação ambiental. A gastronomia dentro dessas áreas protegidas, ela vai de onde até onde? Então, o foco principal das áreas protegidas, como eu falo, as APAs, é Sim. fazer a segurança alimentar junto com a qualidade da experiência turística. A experiência turística ela é muito voltada para um turismo que vem procurando um conceito sustentável, vem procurando restaurantes que te dão uma oportunidade de conhecer um fruto do mar diferenciado, com sabor diferente. Mas esses restaurantes, os empresários locais, eles têm essa consciência do ambiente, de preservar, eles trabalham bem essa modalidade de consciência ecológica, ambiental. É justamente isso que a gente vem buscando aqui na região. Tá? Conscientizar os proprietários de restaurantes. E a maioria dos empreendedores aqui do ramo gastronômico, certo? Eles vêm buscando um foco que é manutenção da cultura gastronômica local. Isso é muito valioso. Eles já são bem conscientes, então, Já né? são bem conscientes. Então, vamos dizer o seguinte, que você vai conhecer num quiosque de praia desse um ensopado de aratu, que é uma delícia, feito por uma culinária local, por uma pescadora local. Quer dizer, essa consciência também não é só do alto empresário que tem uma cultura até internacional, que está se montando restaurantes aqui, mas também vem da comunidade local. Sim. Eles têm essa consciência. Tem muito. Então, o que se busca valorizar na região é justamente a manutenção desse conceito de uma gastronomia muito local e peculiar. Mas quem dá essa consciência a eles? Quem promove cursos e etc., palestras, é a iniciativa privada ou o próprio governo municipal, através de suas secretarias? Você tem essa informação? Isso é um ponto muito importante. É o que a gente considera sobre a cultura imaterial que está sendo perdida. Então, quem produzia realmente alimento aqui na região, por exemplo, vou te falar aqui, tem uma comunidade local que eles produzem um alimento chamado fungi, que é feito a partir da mandioca. É de origem indígena? É de origem indígena. É pelo material, né? Sim. Mandioca e tal. E o que acontece? Se a gente não incentivar a manutenção desse histórico, ele vai se perder. Então, o que você perguntou foi muito bem colocado, é que todo o trade regional que trabalha com o turismo básico comunitário, o turismo de experiência, né, a Associação dos Hotéis e Pousadas de Tamandaré. Ah, existe uma associação de hotéis e Existe. pousadas Existe uma de Tamandaré. Sim, a Agaprest. Como é que é o nome? Agaprest. A Associação dos Hotéis e Pousadas da região, ela busca valorizar esse conceito e buscar também reestruturar toda a cadeia produtiva que era ligada ao conhecimento ecológico local e ao conhecimento gastronômico local. Aí vocês promovem Em parceria com o SEDAC, SESC, SEBRAE, palestras, promove palestras, cursos, inclusive os cursos são Muito bom. ministrados com pessoas da comunidade que já detêm um conhecimento local gastronômico. Agente multiplicador, vira um Isso. agente multiplicador. Palavra certa, agente multiplicador. Uhum. Vou te dar um exemplo aqui. Tem uma região aqui, na nossa região, tem dois tipos de doce que são muito cultivados por aqui e está se perdendo a cultura culinária local. É a produção do doce de mangaba e a passa de caju. Entendi. Ela está se perdendo com o tempo. São poucas pessoas na comunidade que ainda produzem esse tipo de produto alimentício. Aí eu vou te falar também do quebradinho de aratu, de uma peixada, de um tipo de alimento local. O pessoal aqui na comunidade tinha dois pratos muito típicos aqui que não existem mais na região. Que era o tubalhau, era o bacalhau de tubarão. Até especificamente hoje o tubarão está ameaçado de extinção, mas na década de 70 e 80 era muito utilizado aqui o pessoal fazer bacalhau de tubarão dentro da escola de pesca. Então muitas pessoas na cidade foram formadas para aprender essa cultura gastronômica, foram disseminadas, mas aí
voltou aquela história. Aumentou o esforço de captura, sem produzir espaço para que a biomassa aumentasse, acabou a população de tubarões, então você não tem a cultura do bacalhau. E tinha outro também, que era a buchada de peixe. Buchada de peixe. É, Bem diferente da buchada do bode, provavelmente. exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer uma refeição de uma buchada de peixe, que acontece o seguinte: existe a correção dos peixes. São agregações reprodutivas. Em determinada época do ano, uma espécie específica de peixe, elas se agregam para reproduzir. O peixinho dá nota de 100 reais, que é uma garopa. Uma garopa. Tem um primo dele que vive por aqui, que é o sirigado, na região nordeste. E se fazia a buchada do sirigado. Que eles faziam a captura do bicho na época reprodutiva. Aquele negócio que eu te falei. Eles aumentam o esforço de captura bem na época mais frágil do indivíduo. Então, na época da reprodução do sirigado, faziam a captura do peixe para fazer o uso das ovas do peixe, certo? Dentro do seu invólucro ali, fazia a puxada de ova de peixe. Entendi. Certo? Então, aquilo ali tudinho era revertido em produtividade de biomassa local, de espécie, de indivíduo, de quantidade de peixe no mar. Agora, não estava muito no nosso programa, mas é uma curiosidade. A gente falou muito da cultura local, que a gente tem falado muito, e as pessoas falam muito, da parte de alimentação. Mas aí uma curiosidade, a música local, por ser uma área canavieira, se tem, por exemplo, o maracatu rural. Não sei se isso tem muita vez, se vocês têm essa cultura aqui em Tamandaré. Então, aqui na região a gente vai encontrar, que está em extinção inclusive, é o samba de matuto. Samba de? Matuto. Ah tá, o samba de matuto, rapaz, faz tempo que eu não ouço nem falar, inclusive. É uma manifestação cultural que ela é muito enriquecida. Ela é forte aqui em Tamandaré? Ela não é mais forte. Existe um grupo cultural ainda ativo. Como é o nome desse grupo? Samba de Matuto Leão do Norte. Leão do Norte. Isso. E especialista em samba de matuto. Exatamente. Na região norte de Alagoas e sul de Pernambuco. Especificamente ali em Peroba, São José da Coroa Grande, mas o último remanescente do samba de matuto, o último grupo cultural, está localizado em Tamandaré. Os dois grandes líderes, que era o Zé do Pão, e o outro que eu esqueci agora o nome dele, faleceu há alguns anos atrás. Zé do Pão ainda é vivo, mas o neto de um deles ainda é vivo e está mantendo o resgate cultural disso tudo. Legal, porque cultura não é só alimento local, não é só a arte em geral. A música, isso contribui muito, né? É muito importante. Muito importante para o povo, entendeu? E o maracatu, eu gosto muito do maracatu. E fico pensando, pô, como é uma área rural, né? Uma área de canavieiros, né? Muita cana de açúcar, é onde tem muito maracatu. Deve existir alguma cultura local, como agora apareceu mais uma que eu não sabia que tinha essa, já existiu, já dominou muito, hoje um pouco menos, mas quem sabe ela volta, que é o samba de matuto. Esse folguedo cultural, ele passou muito tempo desarticulado, né? Dos 3 últimos anos, a professora Maria do Carmo, junto com Cícero Santos, que é o atual secretário de Turismo e Cultura do município, reestruturaram, certo? Muito bom. A cultura popular local. Então, estão buscando incentivos para que a gente possa colocar dentro do calendário de eventos do município, principalmente na época do carnaval, a apresentação cultural desses folguedos, porque Tamandaré, por ser uma cidade de praia, ela leva muito em consideração aquele turismo de baiano de axé, que eu acho importante, porque gera uma economia muito boa. Claro, não mas tem a gente não pode esquecer as nossas ancestralidades. É verdade. Entendeu? A nossa cultura local, que vai levar em consideração todo o nosso histórico. Eu já me incorporo como cidadão tamandarense, embora não tenha nascido aqui, né? Estou há 20 anos na cidade. Mas conhece bem a bem, cultura e a história de pesquisar, gosto de conhecer as pessoas e tentar incentivar, inclusive, a reestruturação dessas manifestações culturais. Boa, inclusive você é vereador, foi eleito vereador agora, né? Para a próxima gestão, é isso? Isso, eu sempre fui técnico, sou biólogo de formação, sou gestor ambiental, sou articulador local
das lideranças locais de cada segmento. A pedidos, você terminou se candidatando e, por sorte dos moradores de Tamandaré, você foi eleito vereador para a próxima gestão. Eu sou um tecnolítico. Tecnolítico. Um político, um técnico que virou político. Tecnolítico. Isso. Tecnolítico. Não é um politécnico. Muito bom, muito bom. Mas é um tecnolítico. É o que eu pretendo fazer, é tentar transformar Tamandaré ou ajudar a desenvolver a cidade. A gente pega os potenciais daqui, conhece as pessoas, sabe como fazer e montar uma estrutura governamental, governança local estruturada. Então o seu foco, a sua visão também é para a cultura. É cultura, turismo, gastronomia e conservação ambiental. Que se encaixa, é uma engrenagem, é uma grande engrenagem, um não sobrevive sem o outro. Eu acho que colabora muito um com o outro. Tudo isso resulta na vocação do destino. A vocação do território, como eu tinha falado no começo da conversa, da Costa dos Corais, que foi descoberta por Jacques Laborel em 1964, isso tudo ele falou lá. A vocação disso daqui é um uso ecológico de baixo impacto. Então vamos valorizar a qualidade da produção do turismo local, certo? Vamos trazer pessoas que queiram visitar o espaço, o território, as nossas praias, as nossas piscinas naturais, o nosso ambiente rural. Precisa se divulgar, precisa ter alguém voltado para isso. E criar os produtos, incentivo. Porque as pessoas veem só verão, sol, praia, não. E Tamandaré não é só isso, realmente. Não, tem uma cultura muito grande. Sol e mar. Pois é. Mas aí como tem um vereador eleito, chegou agora, primeiro mandato, vai ser... E voltado para a cultura, eu acho que tem muito a ver, porque vai estar com todo o gás, Inclusive, eu falei aqui um pouco sobre Tamandaré na época do Brasil Império. Brasil Império, Brasil Colônia, tudo voltado para a política pública, para o extrativismo e o uso dos recursos do mar. Quando a gente vem para o continente, começa a visualizar todos os potenciais que existem na região, potencial de turismo ecológico, pousadas de charme, turismo de experiência, trilhas ecológicas, identificação de produtos rurais, gastronomia local, rural, que é importantíssimo. Não adianta só você dizer que comer um peixe bom na praia sem visitar uma comunidade indígena, como tem aqui pertinho, e se alimentar de um fungo, que é feito de macaxeira, de mandioca, que é extraordinário. É uma experiência. Claro, sem dúvida. Você tem a gente tem aqui a Reserva Biológica de Saltinho. É uma unidade de conservação de proteção integral, que é proibido os usos lá dentro, mas tem zoneamentos específicos que permitem visitação de trilhas para educação ambiental. Tem uma cachoeira, uma queda d'água lá, que é a queda d'água de Saltinho. Eu já vi, conheci, tive a oportunidade, muito bom, lindo lugar, muito legal. Tem também uma época de desova de tartarugas, não tem? Tem. Qual é a época do ano? Então, como eu falei no começo, toda a região aqui de Tamandaré, ela tem um ambiente recifal muito concentrado. Isso atrai uma biodiversidade muito grande de seres vivos marinhos. Uma dessas oportunidades se dá para as tartarugas marinhas, porque elas vêm para os ambientes recifais se alimentarem. Consequentemente, as praias estão aptas para fazer a desova dos seus ninhos. Então, anualmente... É ninho que chama dela? São vários ou são poucos, tá escasso? É muito, cara. É mesmo? Tamandaré, essa região aqui, Porto de Galinhas tem registrado 200 ninhos ali. Nossa. Pela Eco Associados. Aqui em Tamandaré a gente tem o apoio do Instituto Garis Marítimos e do Instituto Recife Costeiros, que fazem todo o processo de monitoramento de ninho de tartaruga, principalmente o Instituto Garis Marítimos. Existe um calendário que as pessoas possam acompanhar com toda seriedade e atenção, Que é uma área que você vai ter que ter toda a atenção. O massa da tartaruga é isso. Porque as tartarugas, elas conseguem manter uma integridade perfeita do seu calendário de reprodução. No período entre novembro e fevereiro e março, elas vêm para as praias fazer a desova dos seus ninhos. O espetáculo, aquele grande espetáculo que é do nascimento acontece 60 dias em média depois da desova. Então a tartaruga vem. Mês de... são 60 dias entre janeiro e junho. Entre janeiro e junho, então os turistas, tanto local como de fora, podem já se preparar para assistir o grande espetáculo do nascimento da vida. Exatamente.
Acompanhe as redes sociais do Instituto Garis Legal. Marítimos e eles vão mostrar os calendários com a capacidade de carga adequada, tá? Porque não é um espetáculo para muitas pessoas, tem que estar reservado. Geralmente acontece no finalzinho do dia e com datas muito específicas. Se o ninho foi detectado que foi feita a postura numa data X, 50 a 60 dias após essa data da postura, as tartarugas vão nascer. O Instituto ele faz esse monitoramento. Existe uma equipe de segurança para isso ou de funcionários, não sei se do governo Montam municipal, todo uma um trecho estrutura local para evitar que tá. as pessoas interfiram no nascimento. Isso. A gente não toca, não mexe nelas. Elas Interessante. nascem só, elas eclodem, tá? Os ovinhos que ficam num ninho a cerca de 30 a 40 centímetros de profundidade. Elas sobem o ninho, chega na terra, procura o mar. 30 anos depois, essa tartaruga volta para cá para desovar. Nossa Senhora. Não é para fantástico. praia, não é para o local, ela volta para a mesma região. Elas têm um GPS extremamente funcional. Acho que Elon Musk já tinha Se inspirou nela. instalado um GPS na cabeça das tartarugas desde o século passado. Nossa. Porque elas voltam, cara. Como conseguiu chegar a esse conceito? É porque todas as tartarugas que nasceram na região aqui na década de 70, que o Tamar estava monitorando, eles colocaram anilhas nelas. Essas anilhas identificaram as tartarugas que nasceram em determinado trecho do Nordeste, de praia. Poxa. Foram encontrar as tartarugas no Oriente Médio, na Ásia Ocidental, na Ásia Oriental, na Europa, África, no Caribe, mortas. E essas tartarugas, quando conseguiram sobreviver o seu ciclo de vida e voltar para o local onde elas nasceram, Que vivem foram muito tempo, identificadas né? 30 anos, Poxa. em média, para voltar na mesma praia onde nasceram para fazer a primeira desova. Nossa, muito bom, muito legal. Então, se uma tartaruga nasceu hoje aqui, na prática é isso. Nasceu hoje aqui, ela pega o rumo, vai passar uma dificuldade gigante para poder sobreviver 30 anos. Já começa no ninho aqui, né? Para sair, a onda derruba, vira. Ela vai uma ter que fazer a loucura. caminhada até o mar sem nenhuma ajuda. Já é um esforço Porque aquele- descomunal. Porque aquilo ali é que vai fazer ela desenvolver a musculatura natural dela até chegar na praia. Nada, vai viver 30 anos sem um peixe comer ela. Certo? A cada 1000, uma chega à idade adulta. Nossa. E ela volta para a mesma região onde nasceu. Coloca faz seus ninhos de 3, 4 até 5 ninhos, com 150 ovos. Nossa. No período Tinha que nascer reprodutivo. muito, porque morre tanto, né? Tem É. que ter muitos ovos. É o que a gente chama na biologia de que não tem cuidado parental. Ela deixa os ovos lá e vai embora, se vira. Então, Quer dizer, esse encontro não existe mais com a mãe? não, É mesmo? não. Ela nasceu, entrou no mar, acabou, não tem Não pai, tem mãe. cuidado parental. Ela vai lá, deposita os ovos vão Já fazer a nasce maturidade, órfã. já nasce Órfão órfão, vai de embora. pai e mãe. Puxa, Literalmente é isso que acontece. brincadeira, rapaz. E essa região aqui, onde tem muito recife de coral, ela é uma região específica de reprodução de tartarugas. São 3, 4 espécies específicas. Tartaruga de pente, tartaruga verde, tartaruga de couro. Tem outra que eu esqueci o nome agora. São as 4 específicas daqui da região. Puxa vida, muito bom. E tem mais um pouquinho aqui, né? É, né? Deixa eu só puxar um pouquinho a peteca pro meu lado aqui da conservação marinha. Essa região aqui, Costa dos Corais, a gente teve um problema gigante que foi o branqueamento de coral que teve nesse ano 2024. É, eu ouvi falar, foi até polêmico, né? Sim, como eu tinha falado para você, o coral, ele é um ser vivo, animal, que vive em cima do recife. O recife é qualquer estrutura que vai para o mar e vira habitat Certo. dos organismos marinhos. Um desses organismos é o coral, que é um animal que monta em cima do recife e começa a desenvolver seu esqueleto de calcário em cima dele. Esse embranquecimento se atribui ao quê? Então, o coral, ele é nada mais nada menos que uma pele muito sensível que cresce em cima do próprio esqueleto. Então, quanto mais denso o esqueleto, a pelezinha dele vai crescendo em cima. Vou dar um exemplo, não tem aquele coral galhadozinho, Sim. que é o mais famoso, É. certo? É o coral de fogo, tapitanga, enfim. É o conhecido vulgarmente por esses nomes. E é um coral que ele tem na pelezinha, na ponta dos seus tentáculos, só uma pelezinha que é o coral, que é o animal ali. Nessa pele vive uma alga chamada zooxanthella. Quando a água esquenta,
A microalga, ela solta do coral e vai viver na coluna d'água e vai embora. Qual é o problema nisso tudo? Quem produz alimento para o coral é essa alga. E quem produz alimento para a alga é o coral. Nossa. Os dois vivem em simbiose. Quando a água esquenta, o coral entende que a água está tendo um ataque. Ele cria uma substância urticante e expulsa a alga. Na prática, ele fica branqueado porque a pele do coral é transparente. Ele branqueou, vai passar ali uma semana branqueado. Se as algas não voltarem, ele morre. E esse processo aconteceu no mundo inteiro com o aquecimento global. O coral tem, em média, 1 milímetro, 10 milímetros por ano de crescimento. Puxa. Então essas estruturas grandes que você tem aí são estruturas de décadas de construção, bioconstruções. O que é que acontece hoje? Acabou-se todo aquele processo de regeneração recifal, porque morreu tudo, e a gente não tem política pública de regeneração, de construção de recife de coral. A gente tem política pública de conservação dos ambientes recifais, que deixa a natureza por si só tentar regenerar. Mas aí precisa urgentemente ter o dedo do homem lá dentro com as suas tecnologias para a manutenção disso. Infelizmente isso não dá voto. Então Não dá voto. não dá voto. Então dificilmente vai haver uma equipe política, um partido envolvido com essa história. Aí é onde a gente vai achar um nicho. Através do turismo de experiência, que eu tinha falado aqui várias vezes, está se construindo também o turismo de regeneração. É onde você, turista, vai participar da reconstrução dos ambientes recifais. Então hoje tem um laboratório na terra de produção de recife de coral, e você vai lá, adota um coral, leva para a água e planta ele lá. Muito bom, muito bom. A sorte é que existe na política médicos, militares, biólogos, porque senão quem é que levantaria uma bandeira? Tem que ter alguém que possa levantar essa bandeira, né? Mas E toda bandeira levantada, ela vai ter que ter um sistema econômico por trás dela. verdade. Porque não adianta só levar ideologia, você tem que levar um sistema econômico. É trazer a cultura, é trazer o conhecimento local, é trazer a genética, como eu estou falando aqui dos ambientes recifais, agregar um produto novo que está sendo trabalhado. E esse produto novo é o turismo de regeneração. O turismo regenerativo, ele vai dar uma opção para quem está sendo visitante na região, a pegar coral que está sendo reproduzido nos laboratórios, levar para o ambiente recifal, sem alteração genética, sem manipulação do seu gene. Frank, você tem ideia, a gente não tem mais recife de coral protegido na costa brasileira. Todo ele foi pisoteado e foi estratificado, foi tirado. Poxa. Tudo isso gera proteína, gera cioba, gera dentão, gera polvo, gera lula, gera molusco, gera lagosta, lagostinho. Vocês viram que é uma verdadeira aula de biologia, de natureza, de gastronomia, né? E gostaria de agradecer mais uma vez ao apoio dado para que esse podcast pudesse acontecer, a Skyfit, a academia que mais cresce em Pernambuco, a Bela Pizza, uma das melhores pizzas de Pernambuco, e aqui ao restaurante Ohana. Mais uma vez, a gente não pode deixar de agradecer, porque eles têm dado muita força para a gente. E se você quiser alugar um flat por dia, semanal, mensal, anual, é aqui, com Nora Martorell. Nora Martorell, vai estar o endereço dela aqui, o seu Instagram, e aí você pode entrar em contato e locar, e está na melhor localização de Tamandaré, aqui, pé na areia, com esse mar fantástico, e você não vai se arrepender. Vem para cá, muito obrigado pelo apoio, e não se esqueça, todo domingo, na rádio Hits FM 103.1 no seu rádio, não esquecendo, o nosso programa Café da Manhã com o Rei Roberto Carlos, 103.1 no seu rádio, Hits FM e você. Muito obrigado e até logo. Tchau.